E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez juntos para darmos continuidade à resolução do vestibular 2020.1 da Universidade Estadual de Ceará. E agora nós vamos resolver a questão 64, que envolve aí o pensamento moderno. Acompanhe a leitura do texto proposto comigo. Aliada ao rompimento das ideias do mundo medieval, rompeu-se também a confiança nos velhos caminhos para a produção do conhecimento. A fé, a contemplação não eram mais consideradas vias satisfatórias para se chegar à verdade. Um novo caminho, um novo método precisava ser encontrado que permitisse superar as incertezas. Isso é o típico de questão que, depois da gente ler o texto, que é um texto simplesmente introdutório, que fala praticamente da necessidade que o mundo moderno teve de romper com as incertezas geradas pela fé e pela contemplação do mundo medieval, você rapidamente tem que entender qual é a lógica que está por trás dessa questão. O S traz esse tipo de questão, esse modelo de questão aí que tem um texto proposto, introdutório, aí você tem um texto comando da questão, e você depois tem um outro texto que tem algumas lacunas e você vai completar essas lacunas. Então você pode se deparar com isso, tá? Nos vestibulares aí próximos. Então vamos lá para o texto comando. Olha só. Considerando o surgimento da ciência moderna e sua forma de abordagem da realidade, assinale a opção que completa corretamente e respectivamente as lacunas do seguinte enunciado. Eu não vou ler o enunciado, eu vou lá para as opções e depois a gente retorna aos enunciados. Opção A: empirismo, humanismo, método dedutivo e método qualitativo. Opção B: racionalismo, empirismo, método dedutivo, método indutivo. Opção C: racionalismo, empirismo, método empírico, método indutivo. E opção D: empirismo, racionalismo, método racional e método matemático. Veja, eu já de antemão descartaria aí a opção A. Por quê? Porque o texto está falando da consideração da ciência moderna. O humanismo, ele não faz parte do mundo moderno, embora ele seja entendido mais ou menos como uma espécie de ponte entre o mundo medieval e o mundo moderno. A gente aqui não está falando, tá, especificamente do renascimento ou do humanismo. Nós estamos falando especificamente da ideia de ciência moderna. E aí, por que eu já descarto? Porque em todas as outras opções apareceram o racionalismo e o empirismo, que foram duas correntes filosóficas que deram aí o background, o pano de fundo, a partir do qual a ciência moderna pôde se desenvolver. O racionalismo com a ideia de que o conhecimento racional poderia dominar a natureza, daí uma celebérrima frase de Descartes: o homem é senhor e mestre da natureza. E depois está o empirismo com a ideia de que, através da experimentação, através do método empírico de levar a natureza a ser testada, experimentada, tentar entendê-la, como ela se organiza, quais são suas leis, a revolução científica acaba sendo influenciada aí por essas duas grandes correntes filosóficas. Então o que está em jogo aí parece ser o empirismo e o racionalismo e os métodos, respectivamente, relacionados ao empirismo e ao racionalismo, ok? Então agora vamos lá para o texto. Aí você tem a primeira lacuna com o númerozinho 1 e o segunda lacuna. Foram correntes filosófico-científicas que contribuíram para o surgimento das ciências modernas. O primeiro valoriza o raciocínio como fonte do verdadeiro conhecimento e aborda a realidade a partir do terceira lacuna. O segundo, por sua vez, valoriza a experiência e procura produzir conhecimentos na lida com os fatos e as coisas humanas e naturais, e analisa a realidade através do quarta lacuna. Então veja, a primeira lacuna nós podemos responder justamente pelo texto. Ele diz assim, ó, o primeiro modo de estruturação científico, né, que aparece aí, diz que valoriza o raciocínio como fonte do verdadeiro conhecimento. Isso é próprio de quem?
do racionalismo. Lembrem-se que a tese do racionalismo é de que todo conhecimento e toda verdade se formula diretamente no raciocínio, no pensamento, no intelecto humano, né? Uma ideia muito corrente na tese dos racionalistas é de que o conhecimento e, portanto, a verdade derivada desses conhecimentos é inato, ou seja, já está na razão humana. Então, a primeira lacuna, né, você vai colocar aí o racionalismo. E aí já vão minando as nossas opções. A gente já dispensa também a opção D. Então ficamos com a opção B e a opção C. E o segundo, o empirismo, né? Obviamente, ainda assim ficamos com a opção B e a opção C. E aí o racionalismo, ele trabalha com método dedutivo ou método empírico? Estou olhando para as opções. Óbvio que ele trabalha com o método dedutivo. Parte de casos gerais para se chegar a casos particulares. E o empirismo trabalha com o método indutivo. E esse método indutivo, ele produz conhecimento no trato, na lida com os fatos materiais, com as coisas concretas, humanas e naturais. Então a opção correta aí dessa questão, opção B, racionalismo, empirismo, método dedutivo e método indutivo, ok? Uma questão bem fácil, bem tranquila aí, tá? Do vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Bons estudos e nós sempre nos encontramos aqui. Deixa teu like e se inscreve no canal. Beijo!